Professor, eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto, que com certeza a pessoa, quando começa a ler lá o capítulo 24 ou o capítulo 21, depois vai percebendo como que a coisa vai acontecendo. E uma outra coisa inusitada aqui, que eu queria ver o que você poderia dar de resposta, é que Deus, ao usar o profeta ali, diz para Davi escolher três consequências que isso traria a ele, para ele escolher uma das três. Né? E quando a gente vê ali no verso 13, que o profeta Gad foi falar com ele, disse, olha, o Senhor pediu para você escolher três. E perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Ou seja, foi um problema com o Davi ali, você disse que outros também poderiam não estar confiando, mas a consequência iria pegar o povo de Davi. Sim. Né? Então Davi, por ser culpado do negócio, agora está ampliando para o seu povo. Como que a gente entende isso? Por que Deus fez isso? A primeira coisa, existe um princípio judicial aqui em Números 23, verso 7, que diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então Deus não pune inocentes por causa de culpados. O que aconteceu é que as pessoas que foram punidas tinham o mesmo espírito rebelde, a mesma confiança em poder bélico mais do que em Deus. Óbvio que existem situações em que nossas decisões trazem resultados ruins para inocentes. Por exemplo, se eu decidir sair da minha casa e abandonar a minha esposa, as minhas filhas vão sofrer consequências, vão ter traumas, vão ter uma série de coisas. Elas tiveram culpa? Não, elas eram inocentes. Mas por causa de uma decisão idiota, né, elas acabam sofrendo consequências. Então é o que acontece muitas vezes. Mas aqui neste caso, o que aconteceu? As pessoas que foram punidas foi porque elas tinham a mesma autossuficiência, a mesma confiança no poder bélico do que em Deus. Então nenhuma pessoa que era inocente, ela sofreu consequências por causa deste princípio de que Deus não pune o inocente. Lembremos de Gênesis 18. Quando Abraão conversa com Deus, ele pergunta para Deus, o Senhor vai permitir que o justo morra junto com o ímpio? E aí naquele diálogo, ele vai conversando com Deus, perguntando para Deus o seguinte, mas se estiver tantos justos na cidade, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra mesmo assim? E aí chega um momento em que ele diz o seguinte, Gênesis 19, deixa eu ver, acho que é 18, aqui ele chega no momento, no versículo 32, que ele fala assim, se porventura houver ali 10 justos, né? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Então o que acontece? Ele diz aqui no verso, ele pergunta para Deus, se tiverem na cidade 50 justos, Deus destruiria toda a cidade e mataria esses 50 justos? Deus falou, não. E no verso 29, se tivesse 40, Deus não destruiria a cidade. E se tivesse ali 30, também não. E se tivesse 20, também não. E se tivesse 10, também não. Então o que Deus está mostrando aqui? Que Deus não pune o justo com o injusto. Quem sofreu a praga é